Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje nós vamos conhecer a história de um homem que foi um matemático, criptoanalista, filósofo, biólogo, lógico e cientista da computação. Muito mais do que isso. Se nesse momento eu estou aqui gravando esse vídeo a vocês e daqui a algumas horinhas vocês vão se sentar em frente ao seu computador ou ao seu telefone para ver esse vídeo, nós só podemos fazer tudo isso hoje graças a esse homem, que é considerado o pai da computação. Foi ele que criou a primeira máquina que se tornaria a máquina-mãe de todos os computadores como nós conhecemos hoje. Um homem que salvou mais de 14 milhões de pessoas, simplesmente pela sua opção sexual. E que é então aí o primeiro a desenvolver essa tecnologia que é a da computação e posteriormente como resultado a internet, né? Que hoje praticamente quase ninguém mais consegue viver sem. Então nós devemos muito a ele e é por isso que eu resolvi trazer essa história hoje, para que vocês conheçam, para que a gente dê valor àquelas pessoas que tanto trabalharam para que hoje nós tivéssemos as facilidades que nós temos. Mas já de antemão, eu peço a vocês que deixem o like no vídeo, que me ajuda muito, ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês estão gostando do conteúdo e assim ele começa a indicar para outras pessoas. Se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificação para não perder mais nenhum vídeo, até mesmo porque esse vídeo provavelmente vai ter uma segunda parte, porque é uma história muito grande e é muita coisa para a gente falar. E compartilhem o meu vídeo, os meus vídeos, o canal com seus amigos, com seus parentes, com seus vizinhos. Me ajudem a chegar nos 200 inscritos, eu ficarei eternamente grata. Então, sem mais, porque já falamos muito, nós vamos viajar então para o ano de 1912. Edson Turing nasceu em 23 de junho de 1912 e faleceu em 7 de junho de 1954. Foi matemático, cientista da computação, lógico, criptoanalista, filósofo e biólogo teórico britânico. Turing foi altamente influente no desenvolvimento da ciência da computação teórica, proporcionando uma formalização dos conceitos de algoritmo e computação com a máquina de Turing, e que pode ser considerada o modelo de um computador atual, amplamente considerado o pai da ciência da computação e da inteligência artificial. Apesar desses feitos e de outros, ele nunca foi totalmente reconhecido no seu país de origem, por ser homossexual. E também porque grande parte do seu trabalho foi coberto pelas leis de segredos oficiais. Turing nasceu em Maida Vale, em Londres. Seu pai, Julius Madison Turing, ele estava de licença de seu cargo no serviço civil indiano. O pai de Turing era filho de um clérigo, o reverendo John Robert Turing, de uma família escocesa de comerciantes que viviam nos Países Baixos. A mãe de Turing,
esposa de Július, era Ethel Sarah Turing. O trabalho de Júlio levava sua família a viajar muito e acabaram chegando à Índia Britânica, onde o avô havia sido general do exército de Bengala. No entanto, Július e Ethel queriam que seus filhos fossem criados na Grã-Bretanha. Então, eles se mudaram para Maida Vale, em Londres, onde Alan Turing nasceu em 23 de junho de 1912, onde hoje existe uma placa azul na parte externa da casa em que ele nasceu. Turing tinha um irmão mais velho, o John. A Comissão de Serviço Público do pai de Turing ainda estava ativa, então durante os anos de infância, seus pais viajavam entre o Reino Unido e a Índia e deixavam os dois filhos com um casal aposentado do exército. Muito cedo na vida, Turing vai mostrar sinais da sua genialidade, que mais tarde vai ser visto claramente o quanto esse rapaz ele era inteligente, ele era um gênio mesmo. Seus pais compraram uma casa em Guildford em 1927 e Turing viveu lá durante as férias escolares. Seus pais o matricularam, então, na St. Michael's, aos 6 anos de idade. A diretora, de imediato, reconheceu o talento e a genialidade do Alan desde o início. Muitos outros professores também conseguiam notar isso. Entre 1922 e 1926, Turing foi educado na Preparatory School, uma escola independente em Sussex. Em 1926, com 13 anos, ele entrou então para a Sherborne School. Era um internato que ficava em Sherborne. O primeiro dia de aula coincidiu com a greve geral de 1926. Mas Turing estava tão determinado a participar, a não perder a aula, que foi de bicicleta sozinho 97 quilômetros. A sua inclinação natural para a matemática e as ciências não fez com que ele conquistasse o respeito de alguns dos professores de Sherborne. Defendiam uma educação mais clássica, ou seja, na verdade, a inteligência e a genialidade do Turing os assustava, porque talvez em algum momento eles perceberam que o Alan sabia até mais do que eles. Apesar disto, Turing continuou demonstrando notável capacidade nos estudos. Ele amava estudar e ele resolvia problemas avançados em 1927 sem ter estudado qualquer cálculo elementar. Em 1928, com 16 anos, ele vai conhecer, então, vai entrar em contato com o trabalho do Albert Einstein. Apenas entendeu os estudos de Einstein, mas é possível que ele tenha conseguido deduzir o questionamento de Einstein das leis de Newton. Sherborne, Alan Turing vai fazer uma amizade muito significativa com Christopher Colin Morcom. Christopher nasceu em 13 de julho de 1911 e faleceu em 13 de fevereiro de 1930. E essa amizade, na verdade, era o que seria descrito como o primeiro amor de Alan. E era correspondido, porque futuramente vai se descobrir, né? A história acaba descobrindo cartas trocadas entre os dois. Então ele se descobre ali homossexual, né? Também. Porém, gente, nós estamos falando 1920 e pouco. 2 meninos homossexuais. Dá para vocês imaginarem o que era isso. O relacionamento entre eles, o amor deles, inspirou tudo que o Alan faria todo o resto da sua vida. Mas, infelizmente, tudo isso foi interrompido em fevereiro de 1930,
quando o Morcom ele falece de complicações de tuberculose bovina, que ele contraiu depois de beber o leite de vaca infectado. Causou no Alan uma tristeza profunda. E ele lida então com a sua dor, trabalhando com muito mais empenho em estudar ciências e matemática. Tarde que o Alan, durante muitos anos na vida, ele trocou correspondência com Frances Isobel Morcom, que era a mãe do Morcom. Inclusive que ela sabia do relacionamento entre os dois e até apoiava, o que já é uma coisa incrível para aquela época, né? Um trecho de uma das cartas que o Alan vai mandar para a mãe do Morcom, então, diz o seguinte: certeza de que não poderia ter encontrado em lugar nenhum outro companheiro tão brilhante e ao mesmo tempo tão charmoso e despretensioso. Eu considerava meu interesse em meu trabalho e em coisas como astronomia que ele me apresentou como algo a ser compartilhado com ele e acho que ele sentia o mesmo por mim. Eu sei que devo colocar muita energia e interesse pelo meu trabalho como se ele estivesse vivo, porque é isso que ele gostaria que eu fizesse. Então, como eu já disse, o relacionamento dele com a mãe do Morcom continua através dos anos, inclusive a prova de que a mãe sabia e respeitava e aceitava esse relacionamento, dava presentes para o Turing e ele mandava cartas, normalmente nos aniversários do Morcom. Um dia antes do terceiro aniversário da morte do Morcom, em 13 de fevereiro de 1933, ele escreveu o seguinte à senhora Morcom: espero que esteja pensando em Chris quando isso chegar até você. Eu também estou, e esta carta é apenas para lhe dizer que estarei pensando em Chris e em você amanhã. Estou certo de que ele está tão feliz agora como estava quando esteve aqui. Seu carinhoso Alan. Teríamos muitas coisas para falar, tem muitos trechos de cartas que eu consegui encontrar do Alan para a senhora Morcom, mas como eu falei, senão esse vídeo vai ficar imenso, porque a história do Alan é muito complexa. De Sherborne, Turing estudou de 1931 a 1934 no King's College, onde foi agraciado com honras de primeira classe em matemática. Em 1936, Turing vai publicar então seu primeiro artigo, que é sobre números computáveis. Foi publicado no periódico of London Matemática em 2 partes. Essa matéria, Turing já dava alguma noção da máquina universal, que agora é conhecida como máquina universal de Turing, com a ideia de que essa máquina poderia executar as tarefas de qualquer outra máquina de computação. A máquina de Turing é capaz de computar qualquer coisa que seja computável. O conceito central de computador moderno que nós temos hoje se deve a esse artigo de Alan Turing. De setembro de 1936 a julho de 1938, Turing passou a maior parte do tempo estudando na igreja da Universidade de Princeton, em seu segundo ano como bolsista. Além da matemática, ele estudou criptologia. Em junho de 1938, ele obteve o seu PhD no Departamento de Matemática de Princeton. Von Neumann queria contratá-lo como seu assistente de pós-doutorado, mas ele voltou para o Reino Unido. Então vem a fase da Segunda Guerra Mundial. Ele foi então participante líder na quebra de cifras alemãs. Um historiador disse que na época eles precisavam de um talento excepcional, de um gênio, e Turing foi esse gênio. Em setembro de 1938, Turing começou a trabalhar na Escola de Código e Cifra do governo.
Ele se concentrou na sua análise criptonográfica da máquina Enigma, que era usada pela Alemanha nazista. Posso até fazer um vídeo depois explicando mais detalhadamente para vocês a Enigma, porque assim é muita coisa, é muito complicado, como eu falei. Mas eu vou dar uma resumida aqui para que vocês consigam entender. Naquela época, a comunicação não era tão eficaz como é hoje em dia. Não havia telefones à disposição de todos, era raro quem tinha, não havia internet, computador, nada disso. Então, para que eles pudessem se comunicar sobre o andamento da guerra, eles faziam isso por código Morse, por mensagens. Os inimigos, então eles criam uma máquina para que eles consigam decifrar as mensagens antes de chegar, para que eles soubessem os passos que seriam dados para assim ter um contra-ataque ou até mesmo uma vitória. Quem desenvolve essa máquina para que ela realmente consiga captar a mensagem é Turing e um amigo dele, o Knox. O método que essa máquina tinha, que era um método polonês, tinha um procedimento que não era muito seguro e os alemães poderiam mudar. E isso ocorreu em maio de 1940. Porém, conseguiu desenvolver uma maneira que era mais geral. Ele conseguiu, então, ali, mensagem verdadeira, então, de como seriam esses ataques. Turing, ele vai passar, então, um período bem grande trabalhando com isso. Não foi logo do começo que ele conseguiu fazer a máquina trabalhar assim da maneira que tinha que ser para receber as mensagens corretas. E ele vai trabalhar ali com um grupo de outras pessoas, não era sozinho. E ele tinha a reputação ali entre os colegas de trabalho de ser excêntrico. Os seus amigos o chamavam de professor. O tratado dele, ou seja, o estudo que ele tinha sobre a Enigma, eles chamavam de o livro do professor. Existe uma documentação, enfim, onde um dos colegas fala sobre Turing na sua época. E eu vou ler aqui então para vocês as palavras desse colega. Ele diz: na primeira semana de junho de cada ano, ele sofria um grave ataque de febre do feno. Ou seja, eu acredito que é alguma alergia, né, à primavera. Que na Europa, né, a primavera é nessa época. E ia de bicicleta ao escritório usando uma máscara de gás para evitar o pólen. Sua bicicleta tinha um defeito: a corrente caía em intervalos regulares. Em vez de consertá-la, ele contava o número de vezes que os pedais giravam e descia da bicicleta a tempo de ajustar a corrente manualmente. Outra de suas excentricidades é que ele acorrentou a sua caneca aos canos do aquecedor para impedir que ela fosse roubada. Coisas de gênio. Todo gênio tem as suas excentricidades. Outro rapaz que trabalhou com o Alan nessa época escreveu: é uma experiência rara encontrar um gênio autêntico. Aqueles de nós que têm o privilégio de habitar o mundo acadêmico estão familiarizados com o estímulo intelectual fornecido por colegas talentosos. Podemos admirar as ideias que eles compartilham conosco e, geralmente, somos capazes de entender sua fonte. Chegamos até a acreditar que nós mesmos poderíamos ter criado tais conceitos e originado tais pensamentos. No entanto, a experiência de compartilhar a vida intelectual de um gênio é totalmente diferente. Percebe-se que está na presença de uma inteligência, uma sensibilidade de tal profundidade e originalidade que nos enchemos de admiração e excitação. Alan Turing foi um gênio desse tipo, e aqueles que, como eu, tiveram a oportunidade surpreendente e inesperada,
criada pelas estranhas exigências da Segunda Guerra Mundial, de poder contar com Turing como colega e amigo, nunca esquecerão essa experiência, nem perderão seu imenso benefício para nós. E muitas outras pessoas se dobravam, então, em elogios à inteligência do Alan. Turing, ele também era um talentoso corredor de longa distância. Muitas vezes, ele corria 64 quilômetros até Londres, quando precisava ir a reuniões. E ele era capaz de correr muito, muito rápido. Ele até tentou participar de uma seleção olímpica, isso no ano de 1948, mas ele não conseguiu porque ele acabou se lesionando. Em 1946, Turing foi nomeado oficial da Ordem do Império Britânico por seus serviços de guerra, mas seu trabalho permaneceu em segredo por muitos anos. Falamos então aqui da Enigma, né? E Turing, ele tinha que criar então uma máquina que conseguisse decifrar as mensagens da Enigma. E ele conseguiu então criar, como eu já disse, e a máquina se chamou Bomba. Conseguiria eliminar a máquina do oponente. Realmente ela se tornou uma das principais ferramentas ali naquela época da guerra, né? Era uma máquina que decodificava códigos. Era isso. O resultado desse trabalho do Alan foi que ele conseguiu, através das mensagens que ele conseguiu ali ter acesso, encurtar a guerra em 2 anos, conseguindo salvar com isso mais de 14 milhões de pessoas. Então, assim, é um feito muito grande, né? Pessoal, já tá dando aqui quase meia hora de vídeo e eu sei que vocês não têm tempo, Uber tem seus afazeres, então eu vou fazer o seguinte, eu vou terminar esse vídeo aqui hoje e vou vir amanhã ou um outro dia, vocês fiquem aí de olho quando eu colocar a segunda parte, porque agora a gente vai entrar na segunda parte da vida dele, quando o Alan fica noivo, de uma mulher, acaba depois retomando um outro relacionamento homossexual, vai ter uma morte trágica, vai ser condenado por ser homossexual. Então, assim, tem muita coisa ainda da vida deles para vocês conhecerem, tá bom? Então, deixem o likezinho nesse vídeo, se inscrevam no canal e principalmente ativem o sininho de notificação para vocês virem aqui no próximo vídeo, para vocês verem, né, como foi esse noivado, esse relacionamento dele, sua condenação e como ele morreu, porque foi uma morte trágica. Tá bom, pessoal? Então, desculpem, mas é que para o vídeo não ficar muito longo, eu tive que fazer isso. Então, voltem aqui, fiquem de olho aí nas suas notificações, porque em breve vai ter a continuação já dessa história do que aconteceu com o Alan. Fiquem todos na paz, um super beijo e até a próxima!